Bom, galera, questão 11 aqui, né? A questão 11, ela era uma questão aí de função, basicamente, tá? E era a questão aí da missão da FAB, né? Ela fala assim, a questão então, ó. Em uma missão em conjunto com a Força Aérea Brasileira, os alunos do Valéria Curso se dispuseram a ajudar no planejamento de uma operação para levar alimentos para uma comunidade isolada em regime de lockdown devido a um alto índice de contaminação do Covid-19. Então, exercício 11 aqui. A operação funcionaria da seguinte forma: o piloto, Jebediah Kerman, decolaria com seu avião da base da FAB, localizada no ponto A, e levaria os alimentos até a comunidade localizada em D. Ó. Então, vai sair de A e vai até D, né? Vamos fazer o desenho aqui. Aí ele fala assim que o avião do Jebediah aí levantaria voo em uma trajetória parabólica. Então, você tem uma parábola aqui, né? E ao chegar no ponto de máximo da parábola, representado por B, né, então esse ponto aqui é o ponto de máximo, o avião estabilizaria sua rota e viajaria paralelo ao solo por 9 quilômetros. Então a gente já sabe aqui que de B até C a gente tem 9 km, né? Aí em C o avião soltaria um pacote de suprimentos e seguiria em frente, né? Então o avião continua em frente e o pacote cai até D, onde tem uma comunidade, né? Aí o pacote percorre então uma trajetória linear de C até D, né? E aí o corpo de bombeiros vem e pega aqui o pacote em D. E aí ele fala assim que essa trajetória parabólica, né, a B, ela é descrita pela função menos x ao quadrado mais 6x, e que ao soltar o pacote no ponto C, para cada 3 quilômetros que o pacote cai verticalmente, ele também viaja 1 quilômetro para a direita. E ele pede a distância xd. Então, o que o exercício quer, pessoal, é a distância daqui até aqui, que a gente vai chamar aí de xd, né? Ele quer a abscissa do ponto D. O xd, pessoal, ele é a soma de 3 distâncias, tá? Ele é a soma desse pedaço aqui com esse pedaço aqui com esse pedaço aqui. Então, vamos chamar aqui de x1, x2 e x3, tá bom? Então, xd é igual a x1 mais x2 mais x3. x2 a gente já sabe que vale 9, que o exercício falou pra gente, né? Que o de B até C o cara percorre 9, né? Então, daqui até aqui é 9, daqui até aqui vai ser 9 também. Beleza? O x1, pessoal, né? Essa abscissa aqui é o ponto em que a nossa parábola tem valor máximo. É o ponto de máximo. Então, a gente pode escrever aqui que o x1 é igual ao x vértice, né, dessa parábola, que é dado aí por menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a vai ser menos 6 sobre menos 2, que vai dar 3. Tá? Então, de A até B, mede aqui 3 metros, 3 metros não, né? 3 quilômetros daqui até aqui, né? Na abscissa. Então, você tem aqui o seu x vértice. Agora, de C até D, a gente sabe que para cada 3 quilômetros que o pacote cai, ele anda um para a direita, ó. Então, se ele desce 3 quilômetros, ele anda um para a direita. Tá? Então, a gente tem que descobrir quantos quilômetros o pacote vai cair e fazer a regra de 3 para encontrar quantos pacotes ele vai andar para a direita. Beleza? Ó, se para cada 3 quilômetros que ele cai, ele anda um para a direita, para determinados quilômetros que ele caiu, ele vai andar determinado quilômetro para a direita, né? Então, 3 está para a altura, assim como 1 está para x3. Show? Então, a gente precisa descobrir a altura que o pacote foi solto. Beleza? E a altura que o pacote foi solto é justamente, então, o y vértice dessa parábola. A gente quer saber essa altura que o piloto alcançou.
né? Então a gente primeiro faz aí o y vértice, né? E o y vértice, ele é dado por... Ou você faz menos delta sobre 4a, ou você pega esse 3 e joga na função, tá? Porque se você pegar esse 3 e jogar na função, você vai estar achando o y do vértice, que é o ponto de máximo. Mas esse valor aqui, que a gente acha que falando que o y é menos delta sobre 4a, também é o valor de máximo, né? Então, a gente vai ter aqui menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a. Só que aí o nosso c é zero, né? Então, isso aqui zera. Então, o nosso y vértice vai ser menos b ao quadrado sobre 4a. B ao quadrado é 36, né? 6 ao quadrado. E a... Opa, aqui é 4, né? E o a é menos 1. Então, o y vértice vai ser menos 36 sobre menos 4. Ou seja, o y vértice vai ser 9 km, né? Então, aqui a gente tem 9 km. Então, se para cada 3 km que o pacote cai, ele anda um para a direita, e ele tem que cair 9 km, ou seja, o triplo, então para a direita ele também tem que andar o triplo, né? Então, esse x3 aqui ele vai valer 3 km. Né? Mas você pode falar que 3 km está para 1, assim como 9 km está para x, tá? Aí você conclui aqui que o seu x é 3 km, que seria o x3, né? Então, x3 é 3, x1 é 3 e x2 é 9. Então, daqui até aqui é 3, daqui até aqui é 9, daqui até aqui é 3. Tá? Então, daqui até aqui, que é o xd e que é o que o cara quer, vai dar 15, né? 15 quilômetros, o nosso xd. Beleza? É uma questão aí que eu acho que o enunciado tá mais para te assustar, né? O cara vem falando um monte de coisa, missão, não sei o que, não sei o que. Aí você fala assim, vixe, mas não é uma questão difícil, tá? Se você interpretar direitinho, ela até que sai fácil. Beleza, galera? Bom, vamos aqui para a questão 12, então. Questão 12 fala assim: considere as notas. A questão 12 é de conjunto, né? Considere as notas musicais dispostas na tabela abaixo. Então, basicamente, ele te deu aí um código, né, para cada nota. Ó, ele falou que 0 é o dó natural, 1 é o dó sustenido, 2 é o ré natural, 3 é o ré sustenido, né, etc, etc. Aí ele fala assim, ó, as músicas em geral são feitas com combinações de 7 notas básicas, né? Escolhidas no conjunto acima de acordo com a seguinte regra. Aí ele te deu aí uma regra para o conjunto da escala maior, né? Que basicamente é assim, né? P de x é igual a x mais 0, x mais 2, x mais 4, x mais 5, x mais 7, x mais 9 e x mais 11. Ele te deu essa regra aqui para montar a sua escala de maior. Né? E ele falou aí que o conjunto possui 7 elementos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Aí depois ele fala assim, ó. O conjunto P2 inter P4 é a chamada escala notas básicas da música chinesa, né? Então aqui a gente tem a escala chinesa aí, ou o conjunto das notas básicas da música chinesa. E o P4 inter P9, a gente tem aí a escala escocesa. E aí ele dá algumas afirmativas de verdadeiro ou falso. Então, o que a gente tem que determinar aqui, pessoal? A gente tem que determinar o P2, o P4 e o P9, que vão ser conjuntos. Quem que é o conjunto P2, então? Ó, você joga 2 aqui no X. 2 mais 2, 4.
2 mais 4, 6. 2 mais 5, 7. 2 mais 7, 9. 2 mais 9, 11. E 2 mais 11, 13. Então, esse é o P2. O P4 é dado por você coloca 4 no lugar do X, né? 4, 6, 8, 9. Tô somando 2 em todo mundo aqui, ó. 11, 13, 15. E o P9 é dado por você coloca 9 no lugar do X. Então, você tem 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, né? 20. Então, você tem aqui o P2, o P4 e o P9. Então, a música chinesa é dada pela interseção entre o P2 e o P4, né? Então, vamos chamar aqui de P China, né? Essa interseção. Então, vamos comparar aqui os elementos do 2 com o 4, né? A gente vai ter aqui o 4, ó. O 4 tá em comum nos dois. A gente tem o 6. O 6 está nos dois. A gente tem o 9, o 11 e o 13. 9, 11 e 13. Aí, pessoal, o 15, né? O 15 aí, o exercício fala que a partir do 11, o 11 é o si natural. Aí o 12 seria o dó natural, o 13 seria o dó sustenido, o 14 o ré natural e o 15 seria o ré sustenido, né? O 15 aqui ele tá fazendo... Não, ó, o 12 é dó natural, ó, o 12 tá fazendo papel de 0, né? Porque reseta, né, a escala. O 13 tá fazendo papel de 1, o 14 tá fazendo papel de 2 e o 15 tá fazendo papel de 3. Não, beleza, beleza, ó. Então o 15 ele tá fazendo papel de 3. Mas, ó, aqui não tem 15, também não tem 3, tá bom? Então, as notas da China são essas aqui, né? Então, o seu 4, ele tá representando aí o Mi. O 6, ele tá representando o Fá sustenido. O 9, ele tá representando o Lá. O 11 tá representando aí o Si. E o 13 tá representando aí o Dó sustenido. Então, essa daqui que são as notas da música chinesa. E aí a gente também tem o P escocesa, né? As notas da escala escocesa, que é a interseção do conjunto P4 com o conjunto P9. Então, ó, o 9 tá nos dois. O 11 tá nos dois. E o 13 tá nos dois. Beleza? Tá. Aí, o que a gente tem que pensar agora, ó, é se essa interseção entre o P4 e o P9 a gente faz com o nome das notas ou se a gente faz com os números ou se não faz diferença, né? Porque, então, ó, o 13 ele tá fazendo aqui papel de 1 e o 15 tá fazendo papel de 3, né? Então, esse cara aqui tá fazendo papel de 1, o 14 tá fazendo papel de 2, o 16 tá fazendo papel de 4, o 18 tá fazendo papel de 6 e o 20 tá fazendo papel de 8, né? Então, a gente tem que dar uma analisada nas alternativas para ver, né, se a escala escocesa ela vai ser dada por isso,
né? Ou se a gente também tem que fazer, por exemplo, a interseção considerando que o 16 ele é igual ao 4, porque tanto o 16 como o 4, eles representam a nota Mi, entendeu? Porque o Mi, ó, ele tá aqui nesse conjunto aqui, beleza? Mas vamos lá, ó. Ele fala assim na afirmativa 1 que as notas da escala escocesa são Lá, Si e Dó. Bom, o 9 aqui representa o Lá. O 11 representa o Si. E o 13 representa o Dó sustenido. Então, sem considerar aí esse problema da interseção que eu falei, né? Se a gente faz a interseção com o número, se a gente faz a interseção com a nota, a afirmativa 1 já é falsa, porque a gente tem na escala escocesa o Dó sustenido e não o Dó, como a afirmativa 1 fala. Então, a afirmativa 1 falou aqui que aqui deveria ter um Dó, quando na verdade é um Dó sustenido, tá bom? Então, não, o Dó não essas 3 notas, elas não são as notas da escala escocesa. O Dó pode até estar aqui, mas né, o Dó pode até aparecer se a gente considerar a interseção entre notas e não entre números. Mas o Dó sustenido também deveria estar nessa afirmativa 1, considerando só número, o que ele não está. Beleza? Na afirmativa 2, a gente tem assim: as notas básicas da música chinesa são Ré, Mi, Sol, Lá sustenido e Si. Não, a gente achou isso aqui para música chinesa. Né? Aqui a gente não tem nenhum Ré, ele não está falando sobre o Fá sustenido, ele não está falando sobre o Dó sustenido, né? Ele não está falando sobre o Lá, ó. Ele até fala do Mi e do Si, mas ele não fala nada sobre o resto, então a 2 é falsa também. E a 3 fala o seguinte: se um acorde é um conjunto formado por 2 ou mais notas musicais distintas, o número de acordes possíveis na música chinesa é 31. Cara, essa daí, ela é muito falsa, né? Porque, tipo assim, se você pegar esse conjunto das notas da China aqui, ó, esses 5 elementos, e você vai montar subconjuntos com 5 elementos, né? A gente sabe aí que o número de subconjuntos que você consegue montar com 5 elementos é dado por 2 elevado à quinta. Ou seja, você consegue montar 32 subconjuntos com esses 5 elementos. Não é? Lembra que a gente falou sobre isso aqui? Número de subconjuntos dado um conjunto, que era 2 elevado a um número de elementos, né? Então, a gente consegue montar 32 conjuntos com isso aqui. Desses 32 subconjuntos, a gente está contando vazio, e 5 desses subconjuntos são subconjuntos de um elemento só. Ou seja, o subconjunto que só pega o elemento 4, o subconjunto que só pega o elemento 6, o subconjunto que só pega o elemento 9, o 11 e o 13. Então, desses 32 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 6 desses 32 não são acordes, porque para ser um acorde, o seu subconjunto precisa ter 2 elementos, tá bom? Ou mais. Então, desses 32, que são todas as combinações de notas possíveis que a gente pode fazer com essas 5, né? Você pode, por exemplo, tocar Mi, Lá, Si, você pode tocar Mi, Fá, Lá, né? Você pode fazer várias combinações disso aqui, mas você pode fazer 32. Aí, tirando o vazio, que é a combinação de nenhuma, e os individuais, né, que são os conjuntos unitários, você tem aqui que a afirmativa 3 ela é falsa logo de cara. Tá bom? Falsa. Então, essa questão, se você fizesse a interseção através dos números, já saía a resposta, tá bom? Você não precisava se preocupar em como fazer essa interseção. Você podia fazer a interseção numérica mesmo, beleza?
Aí não ia fazer diferença, tá? Se você fizesse a numérica ou a outra. Mas, enfim. Então a gente concluiu aqui que todas as afirmativas são falsas. Beleza? Tudo falso aí. Tá? Aí, a gente vai aqui para o exercício 13. O E13 aqui. Exercício de geometria, né? Aí começa a parte de geometria, ó. O exercício 13, então, né? Ele deu isso aqui pra gente. Vou tentar desenhar bem bonitinho. Abaixo tem-se que o segmento PD, ó. O segmento PD ele passa pelo centro da circunferência. E ele falou que PD é paralelo ao segmento BF. Então, você tem aqui o ponto B, que é um ponto de tangência. Você tem aqui um ponto F, que é um ponto qualquer. Você tem essa reta aqui que é paralela a PD. Aí ele ligou aqui o C com o B. Ele ligou aqui o C com o F. E também ligou o B com o D. E aí formou esse ponto E. Né? E se você... E se você ligar o C até aqui, você vai ter aqui o seu ponto de tangência. Aqui meu desenho ficou meio ruim, mas ok. E aí ele falou assim, ó, BC daqui até aqui vale 4 vezes CE, né? Então, a gente teria algo desse tipo, ó. C, D, F, B, E. Essa reta aqui, ó, paralela a essa, apesar de não parecer, tá? Mas isso aqui é paralelo a isso aqui. Então, BC, né, vamos chamar aqui de 4x, ó, daqui até aqui, é o quádruplo, então, de CE. Então, daqui até aqui vale x, daqui até aqui vale 4x. E BE vale 6. Calcular a medida do segmento ED. Então, a gente vai tentar montar aqui nessa questão. A gente vai tentar colocar alguns ângulos, né? Ó, eu sei que esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice desse. Então, esses dois ângulos aqui, eles são iguais. Tudo bem? Aí, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a esse, porque essas duas retas são paralelas, esses dois são alternos, né? Então, alternos de paralelas, você tem aí ângulos congruentes. E esse terceiro ângulo aqui é congruente a esse pelo mesmo motivo, tá? Então, esse triângulo BEF, ele é semelhante a esse triângulo CED, tá? Então, o que você tem é basicamente isso aqui, ó. Tá? Aí, daqui até aqui vale x, daqui até aqui vale 6. O que o exercício quer é o ED, então ele quer daqui até aqui, que a gente pode chamar de y, né? E é isso aí. Aí aqui a gente tem ângulo 1, ângulo 1, ângulo 2, ângulo 2, ângulo 3, ângulo 3. Então, se a gente vai tentar montar aqui a nossa semelhança, para descobrir o valor disso aqui, ó, do y, o y, pessoal, ó, o y é o lado que o ângulo 3 olha. E aqui nesse triângulo de baixo, o lado que o ângulo 3 olha é o 6. Então, a gente pode escrever que o y está para o 6, assim como... Aí, vamos ver aqui o que é mais que a gente sabe, ó. Então, o y aqui está para o 6, assim como esse lado aqui, ó, EF, né?
assim como esse lado EF está para x, né? Na verdade é o contrário, né? Ó, y está para 6, assim como x está para EF. Porque EF é o lado que o ângulo 2 olha. E no triângulo de cima, o lado que o ângulo 2 olha é o x. Tá? Então a gente montou aqui essa semelhança. Beleza? E agora a gente tem que descobrir quanto que vale esse EF. Mas, pessoal, CF é o raio, que vale a mesma medida que CB. Tá? Então, daqui até aqui vale 4x. De C até F também vale 4x. Então, daqui até aqui vale 4x. Só que já tem um x aqui. Então, daqui até aqui tem que ser 3x. Então, esse F, a gente vai substituir ele por 3x. E aí você tem, então, que y sobre 6 é x sobre 3x. O valor do x não importa. Então, y é 6 sobre 3, que é 2. Tá? 2 centímetros. Essa daí é a questão 13. Pessoal, antes de eu fazer a 14, eu vou fazer a 15, tá? Eu vou fazer a 15 porque a 15 ela é mais rápida, aí vai caber no vídeo. Aí na próxima parte do vídeo, eu gravo a 14 e a 16, que são questões mais longuinhas, tá bom? Mas vamos fazer aqui a 15 rapidinho, ó. A 15, pessoal, você tem aí esse triângulo ABC, né? E o cara, ele construiu essa poligonal, que basicamente ele foi fazendo vários triângulos equiláteros, ó. E os triângulos ficaram cada vez menores, né? E a poligonal, ela começa aqui em B, ó. Ela é BC, B1, C1, B2, C2, tá? E assim por diante. Ele quer saber esse comprimento laranja. Esse comprimento laranja, pessoal, você consegue encontrar ele somando 2 vezes os ladinhos dos triângulos equiláteros, ó. Então, vamos chamar esse lado aqui de A1. Então, se daqui aqui é A1, daqui aqui mede A1 também. Ó, A1, A1. Daqui até aqui, a gente vai chamar de A2. Daqui até aqui é o A2. Então, a soma que o exercício quer, pessoal, é A1 mais A1, mais A2, mais A2, mais A3, mais A3, mais A4, mais A4. Ele quer que você soma 2 vezes o lado de cada um dos triângulos equiláteros. Então, a gente tem A1, mais A1, mais A2, mais A2, mais A3, mais A3, e assim por diante. Então, a soma é 2 vezes o lado de cada triângulo. Ou melhor, né? 2 vezes a soma dos lados de cada triângulo. Tá? Porque você vai ter aqui, ó, A1 mais A1 mais A2 mais A2 mais A3 mais A3. Ou seja, 2 vezes A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6. Tá? E aí, ó, daqui até aqui vale A1. Daqui até aqui vale A2. Daqui até aqui vale A3. E assim por diante. Então, a soma de todos os lados de todos os triângulos equiláteros dá a medida daqui até aqui, que é C. Então, o comprimento da poligonal é o dobro, 2C. Tá? Aí dá a alternativa A. Beleza, galera? Aí, na próxima parte da aula, então, eu vou estar resolvendo os outros 2 exercícios que eles são mais longos, né? Que é o exercício 14 e o 16. Beleza? Bora lá, então.